para avaliar os impactos da crise financeira no Grupo Pão de Açúcar, no varejo, eu converso agora com Fábio Astrauskas, que é economista e fundador da CIEGEM, que já está aqui comigo. Fábio, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e a todos que estão nos assistindo aqui no Abertura de Mercado do CNN Money. Prazer falar com você. Obrigada, meu querido. Eu vou começar falando aqui sobre a recuperação extrajudicial do GPA, porque a gente teve a Justiça já aceitando o pedido de recuperação judicial da companhia. Na prática, o que muda a partir de agora para a companhia e para os credores? Na prática, vamos no dia a dia, né? Se você for a um supermercado do Grupo Pão de Açúcar, qualquer um deles, vai encontrar as lojas abastecidas, abertas, com a maior normalidade, funcionários trabalhando, é o que se espera. A grande briga, não vamos chamar de briga, disputa, negociação, vai se travar nos bastidores, principalmente naquela categoria de credores que o GPA incluiu no seu pedido de recuperação extrajudicial, que são especificamente credores financeiros e alguns outros ali, poucos de logística ou fornecedores, como foi o caso do Casas Bahia e alguns de logística. Então, esses credores que são chamados no pedido, no plano de recuperação extrajudicial do GPA de credores sujeitos, eles estarão nos próximos 90 dias corridos, a partir dessa data que foi anunciado o deferimento, negociando, na verdade, a efetividade de um plano. O que foi apresentado e foi agora deferido foi a possibilidade de fazer a negociação. O próprio plano cita a criação de um comitê de avaliação que será formado entre a devedora, GPA, e os credores sujeitos para negociar as condições novas de repactuação desse endividamento de 4,5 bilhões que o GPA incluiu no seu pedido de recuperação extrajudicial, Débora. Agora, quando a gente olha para GPA no varejo e Raízen no setor de energia, recorrendo à recuperação extrajudicial, são dois setores diferentes, duas grandes companhias, dois setores diferentes. Mas eu quero entender se a gente está diante de problemas específicos de cada empresa, Fábio, na tua visão, ou se há algum sinal mais amplo de pressão financeira por parte das grandes companhias. Você vê algum elo entre esses dois pedidos de recuperação extrajudicial? As duas coisas acontecem, Débora. Há elos, há pontos comuns, ambas as empresas, vamos começar por eles. O principal ponto comum nos dois casos, demonstrado no seu pedido inicial, é a alta taxa de juros que tem constantemente, há mais de 20 meses, acima da casa de 2 dígitos. Há estudos que comprovam que a correlação entre pedidos de recuperação judicial e taxa de juros é altamente positiva, principalmente quando os juros ultrapassam os 2 dígitos anuais, é o caso nosso há mais de 20 meses. Então, esse é um ponto comum. Ambas as empresas são alavancadas, pediram empréstimos, ainda que de longo prazo, estruturados, no caso de tanto de Pão de Açúcar quanto de Raízen debêntures, todas com prazos longos de pagamento. Os prazos longos acabam chegando, e eles se transformam em prazos curtos. Quando isso começou a acontecer, a pressão de caixa para pagamento dessas despesas, dessas amortizações, dos juros desses empréstimos, começaram a ser muito maiores em peso do que os resultados operacionais de ambas as empresas. Então, esse é o principal motivo comum às duas empresas. Um outro ponto comum também é o fato de que ambas as empresas trabalham com margens operacionais baixas. No caso do GPA, algo na faixa de 3% a 5% da sua receita líquida, enquanto que no caso da Raízen é inferior, até bem inferior a esse número. Então, qualquer erro, qualquer influência no custo, e a despesa financeira é um custo da empresa, acaba acarretando um desequilíbrio que precisa ser renegociado e compensado em algum momento e que leva bastante tempo para fazer. Agora, Fábio... As diferenças, Débora, desculpa. Não, pode concluir, pode concluir. Então, as diferenças aí já são, obviamente, de setor. A gente tem, no caso do varejo, todas as empresas do setor estão enfrentando algum grau de dificuldade, não vamos chamar de todas, mas boa parte delas. A gente tem diversas empresas em dificuldade por conta não só aí da alavancagem financeira ou da alta despesa financeira, mas também de um consumo um pouco mais deprimido e que vem fazendo com que essas empresas tenham perdido a capacidade de aumentar, a sua receita. No caso da Raízen,
o que acontece é um pouco diferente. O setor é um setor que está passando por momentos de muitas transições. Então, e há uma oscilação muito grande. Há o problema da safra agrícola, no caso da Raízen tem o etanol, a parte de açúcar, álcool. Há problemas também porque a boa parte do investimento da Raízen foi feito na Argentina, que passa por dificuldades também. Então, e numa expectativa de crescimento que acabou não se verificando ao longo desses últimos anos. A Raízen investiu pesado desde 2021 nas suas operações e não conseguiu reverter, né, ou trazer esse investimento para uma lucratividade e, portanto, vai ter que reestruturar a sua dívida. Então, essas são as diferenças entre as duas. Agora, além dessa questão macroeconômica, Fábio, no caso do GPA, dá para poder também falar de algum problema de necessidade de revisão na sua estrutura operacional? Porque o que a gente acompanhou nos últimos tempos, nos últimos meses, também foi uma mudança de hábito de consumo, né? Hoje em dia, os atacarejos caíram na graça, literalmente, do brasileiro. O modelo tradicional supermercado premium perdeu competitividade nos últimos anos, na tua visão, que também justifique agora a necessidade da empresa ver isso, ou até de já ter passado do tempo de rever isso, Fábio? Isso não faz sentido? Faz muito sentido. É difícil dizer se passou do tempo, Débora, mas você apontou bem uma das causas, vamos dizer, operacionais. É importante lembrar o que você colocou, é importante no caso de ambas as empresas e, na verdade, no caso de qualquer empresa que recorra a um pedido de recuperação extrajudicial ou judicial, é entender, é reconhecer que o problema financeiro ele é reflexo de decisões economicamente tomadas de maneira errada, equivocada na área de gestão ou na área de operação. No caso da operação do Pão de Açúcar, como você mesma citou, aí, né, o posicionamento da empresa nesse mercado premium e uma tentativa reconhecida pelo mercado e divulgada pela própria empresa de tentar expandir seus negócios no e-commerce, mas ainda de uma maneira muito pequena, não conseguiu levar isso para níveis que pudessem compensar a sua perda de competitividade nesse mercado premium frente ao atacarejo, como você citou. Então, ou a empresa vai rever este modelo de negócio, provavelmente toda a reestruturação envolve alguma redução no seu escopo de atividades. O Pão de Açúcar fez alguns movimentos disso nos últimos 2, 3 anos, mas provavelmente vai ter que continuar fazendo, não vai ser suficiente apenas a renegociação da dívida, porque, como eu disse, ela atua na área reflexa e não na área de causa do problema. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Fábio, você vê risco de crises em grandes empresas do varejo, ou seja, provocando agora esse pedido que a gente teve, esses pedidos, né? Não só de varejo, também de energia, talvez, um efeito de contágio no setor. Você vê risco sobre isso, seja em fornecedores ou talvez redes menores, o próprio mercado de crédito? O investidor pode começar a precificar isso? O contágio, ele sempre é esse risco, ele, regra geral, acontece e acontece começando no mercado financeiro, porque é o mercado que financia essas atividades. Quando acontece um problema, como vimos, né, no GPA, na área do varejo, na Raízen, na área de energia, distribuição de combustíveis, produção de açúcar, álcool, etanol, o que a gente vê é que os bancos provavelmente irão rever, né, as suas carteiras setoriais de portfólio aí de empréstimos e provavelmente a partir daí serão mais rigorosos mesmo para aqueles que aparentemente apresentem uma condição mais sólida no balanço. Isso é um efeito cascata, então o que você falou é importante. As grandes empresas, como é o caso do Pão de Açúcar no setor de varejo, como é o caso da Raízen enorme no setor de energia, elas já estão bem mapeadas pelos grandes bancos, pelos grandes investidores, pelos grandes financiadores. Porém, vai haver um efeito cascata quando a gente começa a descer para níveis médios, onde não existia tanta atenção, onde os bancos de médio porte, onde os fundos de investimento de médio porte irão rever as posições da carteira. Então, isso poderá haver um aperto, vamos chamar aperto de liquidez, como a gente costuma dizer, e isso levar mais empresas à necessidade de buscar uma reestruturação, uma recomposição, uma renegociação das dívidas.
Prefeito Fábio Astrauskas, que é economista e fundador também da CIEG, muito obrigada pela sua participação, meu querido. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Obrigado para todos que me ouviram aqui. Um bom dia para você. Para você também. E veja a seguir, mais um dia que ferve aí com o assunto do Banco Master. O ministro Dias Toffoli se diz suspeito e não vai participar do julgamento da prisão do banqueiro Daniel Porcaro. CNN Abertura de Mercado volta em instantes. Infraestrutura é o ponto de convergência entre Estado, capital e planejamento. E é nesse cruzamento que se define produtividade, competitividade e crescimento. Está no porto, escoa a riqueza, na energia que move a produção, no minério que define a geopolítica, nas estradas que ligam o campo ao porto. A CNN apresenta sua plataforma de infraestrutura. Uma cobertura intensa dedicada ao setor, com entrevistas exclusivas, análises estratégicas.